Máscara não, né? Não. Não, ainda bem não. Como que tá aí em Belo Horizonte? O pessoal tá usando bastante máscara aí? Como que tá? Olha, ele é daqui? Não, ele é daqui de São Paulo também. Ah, tá. Aqui em Belo Horizonte agora tem multa, né? Ah, é. São R$ 100 para quem não for pego sem usar máscara. Mas eu acho que isso não vai pegar muito, não. Esse negócio de multa aí tá meio por fora. Eu acho que tá meio por fora. É, Não vai dar muito. é difícil mesmo, mas pelo menos o povo começa a usar, né? Ah, não sei. Tem muita gente que está indisciplinada, né? Não precisava chegar nesse ponto de ter que cobrar multa para usar, né? Uma coisa assim, fora da realidade, porque tá tudo tão claro, né? As notícias, os jornais só passam sobre esse assunto. É. 2 anos sem ver TV. Não faço parte da Matrix. Tá certo. Eu também não vejo TV. Já faz um bom tempo. Mas eu acompanho notícias, né? Eu acompanho notícias porque o mercado financeiro, eu preciso saber das notícias. Só que o que é legal é que a gente acaba acompanhando as notícias que não são, digamos aí, muito manipuladas, né? Porque infelizmente no Brasil todo mundo manipula algo a seu próprio favor, né? Sim, sim. É Mas verdade. aí a gente vai filtrando, né? Eu, por exemplo, um site que eu sigo muito as notícias é um site chamado investing.com, tá? Ele tem as notícias do mercado do mundo inteiro, né? Eu sigo ele principalmente para as opções binárias, que ele tem lá certinho o horário das notícias que vão influenciar cada moeda. Olha só que Então, legal. eu tava pesquisando no YouTube vários vídeos. Eu falei, alguma coisa eu tenho que achar aqui, cara, que alguém tá falando. Que todo mundo tá cobrando, pô. Aí uma menina falou desse site. E quando você tá numa operação, vamos supor, a 1 hora da tarde, 2 horas vai ter uma notícia. E tem 2 tourinhos, 3 tourinhos, entendi mais ou menos, que eu vi por cima. Isso. Ela falou, ó, espera a notícia sair e depois de tantos minutos você pode fazer a sua análise e operar. Eu falei, caramba, meu. É. Por isso que eu vejo aí o pessoal falando de notícia. Eu falei, vou querer lá ver notícia para me operar, pô? Pô, o meu maior ganho que eu tive até hoje num dia foi por causa de uma notícia, que foi quando o Sérgio Moro pediu demissão. Seu Entendeu? maior ganho hoje. O maior ganho até hoje. Hum. Entendeu? Porque quando ele marcou a entrevista coletiva que o Bolsonaro tinha mandado embora o cara que ele não queria que mandasse embora, eu falei, ele vai pedir demissão. Entendeu? Ele marcou a entrevista coletiva para as 11 horas. Às 10 horas, vazou a informação de que ele realmente ia pedir demissão. E pela minha análise, se ele fosse pedir demissão, o mercado ia cair, o valor da Ibovespa. Eu entrei vendido, entendeu? E naquela operação, na verdade foi uma operação. Em uma operação eu fiz 3.500 pontos. Entendeu? Nossa, 3.000? Uau! 3.500 pontos, cada ponto a gente ganha 20 centavos. Centavo no mini índice. Nossa, meu. Exatamente. Imagina 10 contratos, velho. Eu entrei com 20. 20? 20. Nossa, top demais, cara. Fiz Top 14, demais. fiz 14 mil reais, cara, numa operação. Top Foi demais. muito top mesmo. Muito top. Caraca. O meu maior arrependimento é de não ter entrado com 200 contratos, né? Olha o gerenciamento, né? É. Cara, top. Ô, eu fico feliz, cara, em ouvir isso. Porque, assim, você falando isso, a gente vê que se a gente dedicar, cara, o tempo, ter um tempo de tela e realmente dedicar, cara, você chega, cara, aonde você quer, cara. Não tem como, cara. Tudo que você pegar para estudar, velho, aprende. Sim, com certeza. Né? Só não pode ficar batendo martelo e marreta, filho, igual eu, o resto da vida.
Não, sim, e assim, até martelo e marreta a gente aprende, né? E tem gente que cobra caro para usar martelo e marreta, né? Só que assim, o mercado financeiro não é à toa que as maiores mentes do mundo estão no mercado financeiro. Por quê? Porque é muito rentável. Entendeu? Você pega nos Estados Unidos aquelas empresas, aqueles fundos de investimento, Warren Buffett e tal, que são as maiores, eu considero as maiores mentes do mundo. E você pega, por exemplo, o fundo de investimento dos Estados Unidos, eles captam os novos as novas pessoas para trabalhar nas melhores faculdades dos Estados Unidos, as melhores mentes. Por quê? Porque é quem consegue pagar, entendeu? Então é muito top, tá? Bom, mas vamos lá, vamos entrar no tema, né? Nós já conversamos um pouquinho aqui, já deu tempo de todo mundo entrar, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso gerenciamento, tá? O que eu quero falar com vocês hoje, pessoal? Igual, vou até abrir aqui, né? Que eu falei que eu ia abrir. Vou abrir a minha planilha de resultado nas opções binárias atualizado, tá? Eu acho que vocês, todos que estão aqui, vocês viram essa planilha de abril a junho, né? O resultado foi, assim, excepcional, né? Se eu tivesse investido R$1.000 lá no primeiro dia, até o último dia de junho, eu ia ter R$12.000, tá? Porque se eu tivesse, é porque na verdade, eu não investi R$1.000, eu tinha mais de R$1.000, entendeu? Só que quem lê o meu e-book sabe que eu não falo mais o quanto eu ganho por dia, porque por questão de segurança, tá? Por questão de segurança eu não falo mais, porque assim, eu ainda não sou milionário que eu possa ter uma vida assim, em termos de segurança, bem estável. Mas também tenho ganhos aí que acaba abrindo os olhos aí para quem não é mal intencionado, né? E muita gente tem WhatsApp, muita gente tem, né, Facebook, sabe os lugares que eu vou, minha família. Então hoje eu não divulgo mais. Mas é bem isso que eu estou falando, né? Se eu tivesse começado com R$1.000, hoje eu teria 12.000. Né? Se eu estava com 2.000, eu fiz 24. Né? Se eu estava com mais, eu fiz mais. Mas não é isso que vem o caso. O que vem o caso agora vamos falar um pouquinho agora do mês de julho, tá? Esse mês de julho tá um pouquinho mais difícil de acontecer, né? Tanto é que eu estava conversando com as pessoas que estão desde o início que eu comecei com os sinais, né? E tem gente que está no 0 a 0, tem gente que está com um pouquinho de lucro e tem gente também que está no negativo, né? Dependendo do dia que começou e dependendo do gerenciamento também, né? E eu opero várias contas, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu opero várias contas. Eu tenho a minha conta que tem o valor maior, tá? Que é a minha conta principal, tá? Eu faço nela uma lucratividade menor, mas eu exponho a menos risco. Nessa conta, por exemplo, eu tô com esse mês, eu já tô com quase 30% nessa conta, tá? Por quê? Porque eu faço nessa conta, por exemplo, eu faço 2 entradas. Eu coloco 2% da minha banca, faço 2 entradas e faço 3% no dia. Entendeu? Ah, Jefferson, mas só 3% no dia? Cara, se você fizer 3% no dia, eu vou tiver com uma banca de 10 mil, é 300 pau, pô. Exatamente. Entendeu? Só que tem muita gente que fala, pô, mas eu não tenho 10 pau. Só que, dependendo do gerenciamento que você fizer, você nunca vai ter 10 mil porque você se expõe muito ao risco e acaba perdendo mais do que ganha, né? E assim, é uma coisa até que eu estava conversando com o Cleiton está aqui na sala também hoje, né, de manhã. A gente tem que ver, tem que fazer, por exemplo, naquela planilha que eu passei para vocês, o setup que eu uso hoje para fazer as análises é a mesma que eu venho fazendo desde o dia 8 de abril. Tá? Então, a tendência é a gente manter esse mesmo ritmo. Vai ter meses que vai ser menor, vai ter meses que pode dar negativo, não tenha dúvida disso, mas a gente pode recuperar no mês seguinte. Por quê? Porque é uma média. A lei das médias diz que
uma média que está aí perdurando aí por 10, 20, 30 dias, ela tende a se estender, né? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Tá gravando, né? Tô gravando. Tá bom. De vez em quando eu esqueço, né? É bom até ter alguém para me lembrar, porque de vez em quando eu esqueço. Porque eu não tô bom. Aí, então, a gente tem que fazer esse gerenciamento, né? Saber, gerenciamento de duas coisas, tá? Quanto a gente quer ganhar no dia, o quanto a gente está disposto a perder no dia, tá? E o quanto a gente vai entrar de banca para fazer esse alvo, né? Tudo isso influencia, por quê? Se eu quero ter, vamos dar um exemplo, tá? Eu vou entrar aí com 2% do banco. E naquela planilha lá, era 2%, tá? Aquela planilha que eu passei para todo mundo, eu estava fazendo entradas de 2% da banca, tá? Então eu faço 2% da banca e faço 5 entradas. Eu até fiz essa 5 entradas todos os dias, justamente para eu ter números, tá? Para eu ter números, para eu saber se é melhor eu fazer 3, se é melhor eu fazer só 2 e se eu ganhar eu parar, e se eu fizer 2 e, sabe, tudo isso daí são números que eu fiz a minha análise. Agora, eu disponibilizo essa planilha para vocês também poderem fazer a análise do que é melhor para vocês. Entendeu? Se às vezes, né, igual eu estava conversando com o Cleiton, ele, né, na conversa a gente estava falando, às vezes é melhor, eu bati 5%, eu paro, né? E se eu não bateu, né, se eu tiver um loss, eu faço 5, né? Aí tem um lado que é bom, né, que você diminui o número de loss, né, porque você só está fazendo 3 entradas. Só que se você tiver um loss nas 3, aí você deixou um monte de quarta e quintas entradas para trás, né? E que isso pode fazer falta lá na frente. Então, mas assim, cada um tem que fazer a sua análise, o seu gerenciamento, tá? Eu não quero que vocês deixem tudo isso na minha mão. Por quê? Porque eu tenho um perfil, e o meu perfil, sinceramente, ele é bem arrojado. Eu arrisco bastante, tá? Qual que é outra? Então, não façam, como vocês são diferentes de mim, então cada um tem que fazer a sua análise para ver o que é melhor, tá? Eu, baseado naqueles números lá, baseado naquelas planilhas, eu fiz vários, como se diz, várias simulações, tá? Dentre as simulações que eu fiz, tá? Eu achei o mais interessante fazer as 5 entradas. Sempre fazer 5 entradas, porque quando você perde, você acaba perdendo mais, mas você também ganha mais, né? Eu fiz também a simulação, eu fiz as entradas de 2%, mas eu fiz a simulação, e se eu entrasse com 1%, será que eu ganharia mais? Né? E não. Tá? O resultado é metade também, porque qual que é a diferença de entrar com 1% e 2%? Quando a gente entra com 1%, a gente ganha menos, mas quando perde, também perde menos. Tá? Quando a gente entra com 2%, quando a gente ganha mais, só que quando perde, a gente acaba perdendo mais. Mas, no final do mês, tá? Por um exemplo, né? Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar minha tela aqui, tá, pessoal? Por um exemplo, tá? Deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar esse aqui, todo mundo aqui, tá? Ó, junho, tá? Junho. Opa, não, tô aqui, ó. Eu quero ir lá para abril, certo? Abril eu comecei com R$1.000, ganhei, perdi, como vocês podem ver aqui, ó. Teve 1, 2, 3 dias seguidos de win, um de loss, um win, um loss, né? Aqui foi um dia que eu não trabalhei. Win, loss, né? Vocês podem ver. Aí depois teve uma maratona aqui só de win. Resultado do mês, tá? Com a banca de 2%, eu tive um lucro de 162%. Tá? Então, eu comecei com R$1.000 e terminei com 2.600. O que eu fiz? Essas mesmas entradas, eu fiz uma simulação se eu tivesse entrado com 1%. Tá? Se eu tivesse entrado com 1%, tendo os mesmos erros e acertos,
Sabe quanto que me dava de lucro no final do mês? 80%, metade. Por que isso? Tá? Por que foi metade? Né? Porque quando a diferença, vamos supor, quando eu estou com 1% e eu tenho um loss, eu preciso de 2 dias para recuperar esse loss. E depois eu tenho lucro. Tá? Quando eu estou com 2% e tenho um loss, eu também preciso de 2 dias para recuperar. Então, o que acontece? Quando a gente está com 2%, no final do mês, quando a gente está com lucro, no final do mês, o lucro é o dobro do que o de 1%. É lógico que se o mês finalizar negativo, também será o dobro do que se eu tiver com 1%. Aí vai depender do quê? Vai depender do seu perfil para saber se você suporta, né, ganhar. Se o seu perfil você arrisca mais para ganhar mais, com o medo com o lado de perder mais, ou você prefere arriscar menos e ganhar menos. Tá? Então, é isso que a gente tem que, vocês, no caso, tem que analisar para vocês. Entendeu? Porque cada um tem um perfil, né? Se a gente pegar aqui esse mês de julho, tá? Agora vamos lá para o mês de julho. Tá? Esse mês de julho eu comecei com R$ 12.342, né? E hoje eu estou com 8.337, tá? Então foi uma perda aí quase 50%. Eu estou de negativo esse mês. Se a gente for olhar nos 90 dias, eu estou com 800%. Né? Nos 90, agora está dando mais um pouco de 90 dias, está dando uns 100 dias. Né? Tá me dando aí 800%. Mas no mês eu estou negativo. Tá? Isso acontece com renda variável. É isso que a gente tem que ter em mente. Renda variável ela é muito mais lucrativa, mas também quando tem o risco da gente terminar o mês negativo e a gente vai trabalhar para repor no mês seguinte. Né? É esse o trabalho da renda variável. Né? Só que também, né, não tem nenhuma renda fixa segura que vai te pagar nem próximo de 162%. Né? Muito menos, né, vai levar você de R$1.000 para 12.000 em 3 meses. Né? São os riscos da renda variável. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Vamos para as perguntas. Nenhuma pergunta? Opa, aqui. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Não. Ele começou a falar primeiro que eu, parece. Pode falar, Cassiane. Obrigada, viu? Você é muito gentil. Então, eu estava entrando errado. Né? Eu não estava conseguindo pegar a entrada correta. E aí, acabou que eu perdi alguns valorzinhos interessantes. Porque quando era o binário, porque ele não está em 5 minutos. Por exemplo, o digital, ele tem 1 minuto, 5 minutos e o outro 15, se não me engano, não é isso? 15, isso. Aí é bem tranquilo, né? Que você escolhe o 5, beleza. Mas o outro não, ele faz muita confusão na cabeça da gente. E eu ficava sem saber qual que eu olhava daqueles reloginhos, porque tem um do lado direito e tem um outro do lado esquerdo. Sim. E aí... Esse daí, Cassiane, a gente tem que treinar bem, porque assim, hoje eu estou quase 50% negativo no mês, e isso fazendo tudo certo. Quando a gente erra, a gente deixa de ganhar quando era para ganhar e ainda perde mais, né? Então fica mais problemático ainda. A ideia é treinar bem para não ter esses erros, né? Realmente, quando é binária, é um pouquinho mais complicado. Mas também, o mercado, a gente não sou eu que comando o mercado, né? Então, quando aparece a oportunidade, a gente tem que entrar, e geralmente, quando é binária, é porque não tem aquele par de moeda no digital. Então, a gente usa a binária, né? eu olhei. Exatamente.
o que eu quero falar que eu entendi agora como que é. Eu entendi agora que a gente tem que olhar o horário sempre do lado esquerdo e quando falta 5 minutos, quer dizer, depois de 5 minutos da transação que a gente vai entrar. Você me explicou isso. Exatamente. Aquele tempo que está marcado ali no canto superior direito é o tempo de expiração da sua entrada. Ou seja, é o tempo final da sua entrada. Então, se a entrada estava lá 5 horas, o reloginho lá você tem que escolher 5:05, que é o final, é o tempo de expiração da sua entrada. E ele sempre aparece quase que no começo de entrar, né? Só aparece 30 segundos antes do tempo que você vai dar a entrada. Que se você reparar, aquele reloginho, ele só muda ali. Vamos supor, você vai entrar 5 horas. E ali tá. Então você tem que clicar ali 5:05. Ele só vai aparecer o 5:05 30 segundos antes das 5 horas. Eu já então a gente tem que esperar até os 30 segundos para ir lá e mudar. Depois que você me deu a dica, eu treinei bastante, eu entendi que é exatamente isso aí que você está falando. Legal. Mas eu não sabia, era falta de conhecimento mesmo. Sim, a gente vai aprendendo. Vai pegando, né, as manhas. Exato. Elcio, você tinha alguma coisa para perguntar? Sim, eu gostaria assim, de pedir para você, por gentileza, que antes de você entrar assim, de passar as indicações, o dia que for ter loss, você avisa, tá? Hein? Então, eu parei para pensar sobre essa planilha sua, né? Eu vi que eu falei, cara, o que vai adiantar eu operar com 1%? 2% vai ser a mesma coisa. Né? É verdade. E isso aqui para mim está sendo um aprendizado, por quê? Porque depois que eu tiver o dinheiro lá para me comprar o curso, eu já vou ter um pouco mais de coragem de entender o mercado. Porque você bate no mercado e ele também te bate. Aí você cai, você toma um loss, cara, você fala, nossa, aí você volta, aí toma de novo, volta, né? Então eu acho que é isso, é ir para cima, né? Eu falando assim é muito fácil, porque eu não faço a análise, mas mesmo assim já é difícil para a gente que não faz a análise, o coração vai a 1000, mas é ir para cima, né? Então, isso aqui para mim é um aprendizado aí, e obrigado aí, cara, eu vou para cima. Amanhã eu volto a operar, graças a Deus. Esses 2 dias que você esteve loss, eu não operei, você acredita? Olha que beleza, hein? Que só. Você... Aí tá vendo? Não precisei nem avisar, ó. Pô. Então você tá no lucro. Então, acontece, né? Acontece isso. Se eu soubesse realmente, né, quando que ia dar loss, era uma beleza, porque eu não entrava, né? Não lançava o sinal, né? Entendeu? E assim, o que é o importante do gerenciamento de risco também, tá? Quando a gente está entrando, né, vamos supor, numa banca de R$1.000. Se você entra com... Se você entra com... Se você entra com 1%, tá? Eu vou fazer uma soma aqui. Então, você entra com R$10 na primeira, 23 na segunda, né? E 52,90 na terceira entrada. Se você tomar um loss, vai perder R$122, que é o equivalente a 12% da sua banca, certo? Se você entra com R$20, você vai entrar com 23, com 46, né? E 102. Se a gente somar isso daqui, vai dar 243, que dá 24% da banca. Entendeu? Então, o que é importante a gente ter em mente, né? Que
O risco, quando a gente está com 20%, ele é maior, né? Ah, Jefferson, qual que é o trabalho que eu faço, a setup que eu tenho é para que a gente tenha lucro todo dia, né? O sonho de qualquer trader é não ter loss, né? O dia que tiver um trader que ele não tenha loss, ele domina o mundo, né? E assim, o que a gente tem que ter em mente? Quando eu estou com 2% da banca, eu vou perder R$ 243. Se eu tiver 4 loss seguidos, eu zero minha banca. Entendeu? Jeff, você vai fazer isso? Lógico que eu não vou fazer, até porque uma coisa vocês podem ter certeza. Cada indicação que eu passo para vocês, eu também estou no mercado. Tá? Pode ter certeza disso. Então, eu não passo nada assim, como se diz, sem ter a consciência de que é o dinheiro, é o nosso dinheiro, tá? Não é só o dinheiro de vocês, não, é o nosso dinheiro. Tá? Então, todas as operações eu estou no mercado, você pode ter certeza disso. E então, mas também, ao mesmo tempo, vocês também têm que estar ciente do risco que a gente corre. Né? Se tiver com 2%, né? Se tiver 4 loss seguidos, a gente perde. Né? Outra coisa também, se eu tiver num dia, puta, hoje eu não tô legal, gente, fizemos uma entrada, vamos parar? Eu vou falar isso também, tá? Se eu não tiver bem, eu vou falar, gente, vamos parar, não vamos operar hoje, ou se tiver muitas notícias, né? Ah, a China fechou de novo o mercado, teve lockdown lá por causa do coronavírus. Cara, não vamos operar hoje, vamos deixar nosso dinheiro quietinho, né? Vamos deixar para operar depois de amanhã, que daí o mercado já está mais estabilizado, não tem tanto risco, entendeu? Então vai ter uns dias que pode acontecer isso também, tá? Pode falar, Elcio. Uma pergunta, por gentileza. Eu esqueci o nome do MG1, como que é? Martingale. Martingale. Depois eu vou pesquisar sobre esse rapaz aí. Ele quebrou um cassino nos Estados Unidos fazendo isso. Eu esqueci. Então vamos lá. Vamos supor aí, não sei depois se puder fazer a análise, eu queria tanto saber mexer no Excel, cara. Fico rabiscando os papéis, tudo aqui em casa. Você entra com 1% da banca, vamos supor, de R$1.000. São R$10. R$10. Então, o Martingale, ele vai diminuir um pouco, correto? Sim. Você já tentou fazer alguma análise até o Martingale 3? É muito arriscado? Já fiz, mas é muito arriscado. Entendeu? É muito? E vamos supor... Eu já cheguei a fazer análise, tá? Só que isso só acompanhando o mercado no simulador. Tá? Eu já cheguei a fazer análise até Martingale 5. Entendeu? Não compensa. E já chegou a tomar loss seguido? Até o 5? Então, não loss seguido. Mas quando você toma loss, vamos fazer uma simulação? Não, sim. Só que eu penso assim, só que aí o Martingale 5 vai ser meio difícil sair no loss, né? É meio difícil. Mas quando tem loss, deixa eu mostrar aqui para você. Quando tem loss, você perde R$1.131. Mas de quanto? Dos R$1.000. É isso que eu queria saber, entendi. Também entendi. Então, se você, vamos supor, se você for fazer entradas vamos supor que você vai começar com R$10, tá? Você vai precisar fazer a primeira entrada vai ser R$10, a segunda vai ser 23, né? A terceira vai ser 52,90, a quarta vai ser 122, né? 122? Deixa eu ver se é isso mesmo. 122, certo? 122, 279 e 643. Se você tiver um loss, você tomou um loss de 1.131, ou seja, você zerou sua banca. Aí é muito. Só que... mas... Cara, isso aí é muito interessante, viu? Porque se eu tiver uma banca de uns 30 mil, um exemplo, eu posso ir até... Vamos supor que eu já fiz uma grana no mercado. Cara, vai ser meio difícil eu sair no loss, hein? Não, diminui bastante o loss. Isso você pode ter certeza.
mas É é arriscado. arriscadíssimo. Entendeu? Entendi. É Beleza. arriscadíssimo. E assim, Só para falar um pouquinho, o Jefferson, pode não falar. sei se vocês estão me ouvindo. Sim. O Cleiton está falando aqui. Porque assim, se você está colocando percentual por cima de percentual, a sua perda sempre vai ser múltipla. Exato. Porque a gente está fazendo juros compostos. Então, como a gente faz ganho de juros compostos, a nossa perda vai ser bem múltipla. Eu entendi essa parte do martingale 2 vezes por causa disso. Você tem mais uma chance, mas você tem a outra. Lógico, se você ter mais, para você recuperar em menos tempo. Mas eu prefiro ter mais tempo para recuperar indo numa boa do que a gente tentar acelerar o processo. Porque às vezes a gente se ferra, né? Eu mesmo hoje eu passei do prejuízo e aí eu falei aquilo lá que eu já estava falando. Eu falei, então eu vou entrar nas 5 entradas porque eu não entrei no meu objetivo dos 5%. E aí eu não consegui os 5%, mesmo com a 4 e 5, mas eu fui focado e fui disciplinado a fazer do jeito que eu estava fazendo. Então, assim, eu acho o segredo disso aqui é a gente ter disciplina e ter realmente qual que é o objetivo que a gente tem. Se a gente tirar um objetivo de 2, vamos supor, eu não coloco 2% da banca, eu coloco 3%. Eu estou arriscando já, mas eu sei do meu risco e pronto, entendeu? Agora, tem muita gente que vai colocar 1% e 2%, e beleza, tá ganhando, vai perder também, vai perder menos que eu. Mas na hora de ganhar, também vai ganhar proporcionalmente. Então a gente tem que entender qual que é o nosso perfil, assim como o Jefferson falou. E tentar fazer um planinho, que nem ele tem aqui no Excel, né, Jefferson? Exatamente. Entendeu? Cada um tem que ter o seu... Cada um sabe o seu perfil, cada um sabe também onde o calo aperta, né? Outra coisa também, né? Dependendo do valor da banca, tá? Eu tô com uma banca de R$1.000. É mais fácil você arriscar quando é R$1.000 do que quando você tiver 10 mil. Entendeu? Por um exemplo, né? Vamos ver aqui, no mês de julho aqui, a perda, começando o dia com R$9.000, a perda foi de 1.600. Entendeu? Então, aí você precisa estar bem mais seguro da sua estratégia para chegar lá no segundo martingale e correr o risco de perder R$1.600. Entendeu? Então, é por isso que a gente precisa ver qual é o nosso perfil, o que a gente está disposto a arriscar e, principalmente, pessoal, dá uma debruçada em cima dessa planilha dos resultados para você fazer análise, né? Porque assim, se você for ver também, né, essa análise, para te falar a verdade, eu não fiz. Mas e se eu tivesse feito 2 entradas, 2 só, tá? Todos os dias, qual seria o resultado? No dia 7 aqui eu teria um loss, certo? Entendeu? Mas será que nos outros dias eu teria loss? Mas quanto que eu ia ter na banca também, sabe? E outra coisa também que a gente tem que ter em mente, tá? É saber que a gente não vai ficar rico no primeiro mês. A gente tem que esperar o processo, tá? Vamos supor que a gente faça, vamos colocar aqui, 3% ao dia, tá? Começando com uma banca de R$1.000. 3%, pessoal, 3%. Se você colocar 2% de banca, são 2 entradas, tá? Você já faz os 3%. Em 60 dias, tá? Você vai ter R$53.000. Se não tiver loss, tá? Se não tiver loss. Se tiver loss, aí vai... Vamos supor que você tem um loss e você fica lá, e aí 2 dias você entra 5 entradas. Em 2 dias você recupera, tá? E vamos supor que seja, né? Você coloca aqui 3%, você tem loss tal, e atingiu metade. Em 60 dias você vai ter R$26.000. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ter também, levar em consideração. O processo, né? A gente não vai ficar rico num mês, e sim um processo, né? Imagina isso daqui 3 meses, daqui 1 ano, tá? Vamos colocar aqui, que a gente faça no mês agora, não no dia. Mas vamos supor que a gente faça, começando com R$1.000, a gente faça 15% no mês.
Cara, olha só, vou colocar aqui, ó, em um ano, tá? Você vai ter R$ 24.000, 15%. Ah, Jefferson, mas só 24 mil? Só que em 2 anos você tem 130 mil. Em 3 anos, você vai ter R$ 700.000. Cara, quanto tempo faz que você trabalha? Você já tem R$ 700.000? Entendeu? Então é isso que a gente tem que levar muito em consideração, né? Sim, Processo. mas isso aí sem contar com as perdas, né? Não, isso contando com as perdas. Eu estou falando em 15% no mês. Ah, tá. Entendeu? Contando, por exemplo, no primeiro mês de abril eu fiz 160% contando as perdas. Entendeu? Uhum. Então, se a gente fizer 15% no mês, começando com R$ 1.000, não vou nem colocar aqui, vamos colocar R$ 100.000 aqui, ó, R$ 130.000 em 2 anos. Entendeu? Mas a gente tem que pôr na cabeça o quê? Aqui, ó, os R$ 1.000 no primeiro mês eu vou ganhar 150. Entendeu? Que às vezes 15%, como faz para ganhar 15%? É aí que eu falo, dá uma debruçada lá naquela planilha e veja lá, porque aquela planilha lá, ela tende a continuar. Né? Então dá uma debruçada lá e vê o que pode ser melhor. Às vezes, vou fazer uma entrada, vou ganhar 0,5% no dia ou 1% no dia, só que 1% no dia vai me dar 25% no mês. Entendeu? Só que 25% no mês, daqui 2 anos, caraca, imagina só 25% no mês. Daqui 2 anos você tem R$ 600.000. E se eu fizer 1% no dia, que é uma entrada, quantas perdas será que eu vou ter no mês? Então, tudo isso, gente, a gente tem que parar e pensar. E lembrar principalmente dessa lei do processo, porque a gente às vezes é muito afobado, né? Eu coloquei R$ 1.000 aqui, eu quero que no final do mês já tenha 2.000, né? Só que aí se expõe muito ao risco e acaba finalizando o mês com os mesmos 1.000, ou às vezes até um pouquinho menos, né? Então, um pouco disso, os sinais que eu envio é justamente para facilitar a vida de todo mundo. Mas não custa nada, cada um também dá uma debruçada ali na planilha e vê o que é melhor, né? Deu para entender, pessoal? Deu. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Jefferson, Armando, Pode falar. o seguinte, o que você falou aí tem tudo a ver comigo, rapaz. Semana passada, quando começou, eu não consegui operar, porque eu fiz um depósito na segunda-feira, e esse depósito eu não sei o que aconteceu, mas ele só caiu na quinta-feira, na parte da tarde, que entrou o crédito para mim. Então, aí na sexta-feira eu já fiquei um pouquinho afobado, e acabei perdendo, né? E no sábado eu operei também, entrei com perca. Na segunda-feira eu não consegui operar, operei 2, perdi um, perdi nos 2, perdi um pouquinho. Então, quer dizer, eu entrei perdendo. Aí eu fiquei desesperado. Eu falei, então agora eu não vou colocar 1% nem 2%, eu vou colocar um pouquinho mais. É onde que você está correndo risco, né? Mas como eu já tinha perdido uma parte, eu falei assim, eu vou arriscar. E essa afobação aí realmente deixa a gente doido. E aí eu comecei a fazer essa análise mesmo, de passo a passo, que eu acredito que o sucesso vai ser aí. Cada um dando um passinho de cada vez aí, que a gente vai conseguir o resultado que a gente quer. Exatamente. O sucesso está no longo prazo, não está no curto prazo. Sim. É isso mesmo. É o que eu estou querendo. Eu até mudei a minha estratégia, porque minha meta era alcançar pelo menos 8%. E agora eu já caí para 5%. Agora você me apresentando essa planilha aí, eu já estou tentando até rever aqui. Às vezes eu vou tentar umas 2 entradas para mim não ter perca. E uns 4% eu acredito que ao longo do tempo vai ter resultado. Sim, é isso mesmo.